Feliz Bitcoin Pizza Day, aquele famoso dia onde Laszlo Haniet comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. E muita gente riu dessa história, mas ele é um gênio que foi o que deu o preço para o Bitcoin e nós temos que agradecer a ele. E ele também veio nos alertando do problema que nós estamos enfrentando exatamente neste momento, o congestionamento na rede Bitcoin, que é o motivo desse vídeo. Muita gente chamando Laszlo de idiota. Veja só, cara, o gênio que inventou como minerar Bitcoin através da GPU. Antigamente eles mineravam só pelo CPU e ele inventou uma maneira de minerar Bitcoin e minerou milhares, centenas de milhares de Bitcoins. E ele mesmo gastou na época 100 mil Bitcoins e ele foi um gênio para todos nós, tá certo? Ouçam as entrevistas dele porque ele tem muito para nos ensinar até hoje. Uma das coisas que ele vem falando é do problema do congestionamento na rede. Nós estamos com mais de 300 mil transações paradas na rede Bitcoin, esperando serem confirmadas, tá bem? Então, isso está fazendo com que o preço fique exatamente numa zona de indecisão nesta região aqui, que é a que nós estamos vivendo agora, e não tem muito base de preço. Vejam que aqui eu coloco os histogramas de preço, e essa região não tem muita negociação, tá certo, pessoal? Então por isso que está todo mundo assustado. O que vai acontecer? O preço não conseguiu passar os 27.500 e ele começou a recuar a partir daí, e nós temos uma única zona de suporte aí, 23.200 dólares o nosso suporte on-chain, lembrando que na região de 25.100 dólares aí está o preço dos short-term holders, tá bem? E dos long-term holders o preço médio é 24.100 dólares. Perder essas 3 regiões vai complicar demais para o Bitcoin, tá bem? Infelizmente nós estamos com um problema sério na rede e isso está desanimando o pessoal, tá certo? Então veja, por exemplo, que a gente observa aqui o número de transações caiu, ele estava lá na região de 579 mil transações diárias e agora fechou em 505 mil, uma queda de 13% só nesta semana, tá bem? Observando aí a saúde da rede, a gente pode ver os endereços ativos, esses estão praticamente estáveis, então a gente estava na casa de 814 mil, agora nós estamos em 819 mil, manteve aí uma certa estabilidade. A mesma coisa a gente observa nos novos endereços, teve uma pequena subida aí de 2% nesta semana. Mantendo aí a saúde da rede, nós podemos observar o hash rate, que essa semana caiu aí 3,3%. A gente estava na casa de 368 exahashes por segundo, na média de 7 dias, e agora estamos com 356 exahashes por segundo, mostrando que inclusive os mineradores estão perdendo a força aí, tá bem? O preço médio da taxa da rede, lembra que ele teve aquela grande explosão por causa dos ordinals, mas ainda eles estão aí na rede ainda, tá certo, pessoal? Não voltou ao preço normal aí, de menos de $1, ao redor de $1. A média aí durante todo o dia de hoje foi de 3,86 dólares. Então o que está acontecendo? Nós estamos com muitas transações ainda não confirmadas. Então veja aí que esse relatório que vocês podem acompanhar no Mempool Space, ele estava com 315 mil agora baixou um pouco, mas na semana passada estava em 204 mil, eu estava com esperança que esse valor ia voltar para casa dos 40 mil, 30 mil, baixando bastante, mas ainda não baixou. Ele ao contrário subiu, ainda não está como na semana retrasada, que esse valor chegou a 470, 480 mil transações não confirmadas, mas ainda assim continua bastante alto esse valor. E enquanto esse número não cair, pessoal, não tem pump, tá certo? Eu mesmo imaginava que a gente ia ter aí ainda mais um terceiro pumpzinho durante esse mini rally de bear market,
mas infelizmente esses ordinals, eles congestionaram completamente a rede e mudaram completamente o que poderia ter acontecido. Bom, quando a gente olha aí então a força vendedora e a força compradora, a força vendedora está perdendo o interesse na venda dos seus bitcoins. Então a gente pode olhar aqui pelas moedas que estão mais de um ano sendo guardadas, ou se são ativas ou não. Então quando esse porcentagem aumenta é que elas estão mais inativas. Então a gente tem aí, ó, batendo uma alta histórica, em 68,1% das moedas já estão com mais de um ano guardadas. E isso a gente pode observar para outras idades de moedas também. Aqui vocês podem ver mais 1, mais 2, mais 3 e mais 5 anos. E todo mundo a gente observa que está batendo alta histórica. Então, ó, as de mais 5 anos, 28,9%, a outra 40%, essa 54,8% e essa 68%. Então, todas elas estão sendo guardadas, aí não está interessante para o mercado vender no preço atual. Outra forma que a gente pode ver que as pessoas estão guardando suas moedas é olhando aí os long term holders. Então veja que o supply dos long term holders bateu alta histórica aqui em 14,46 milhões de moedas, mostrando o desinteresse aí da venda no preço atual. Quando a gente observa também os depósitos que estão acontecendo em todas as exchanges, né, nos endereços de todas as exchanges, então a gente vê que nós não temos muitos endereços ativos, aí até tivemos um picozinho agora no final desse dia, mas ainda não estão mostrando muita relação com o interesse em colocar os bitcoins nas exchanges para vender, tá bem? Para finalizar o vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês esse indicador, que ele é muito bom para acompanhar o preço do Bitcoin, o NVMe Ratio. Esse NVMe Ratio, ele ainda não está mostrando todo o potencial que ele poderia ter mostrado. Veja que quando a gente teve o bull market de 2017 e depois quando a gente teve o mini rally, ele chegou tudo próximo de 0,6, 0,8, né? Depois ele aumentou para 2 nesses picos que a gente teve nessa bull run. Então todo mundo estava esperando que pudesse chegar a 2, mas ainda não, está em torno de 0,44, 0,45, muito longe do que ele poderia estar. Então, minha galerinha, o cenário é exatamente esse. Os volumes, tanto de negociação em spot quanto no futuros, caíram drasticamente. O pessoal está bem desinteressado pela rede neste exato momento. Então nós estamos observando um silêncio na rede aumentando, e ao passo que a gente pode observar também que ainda existe uma grande convicção nos detentores de bitcoins de que o preço pode subir. Então nós estamos numa disputa entre um lado e o outro, e eu acredito também que é possível a gente ver uns preços melhores aí para a gente fazer umas boas entradas, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana e bons trades!